Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Horta Talks. A gente está aqui hoje com o Clemente Maciel. O Clemente é um grande amigo e que a gente conversou, né, que a gente convidou para iniciar os trabalhos desse projeto da gente, onde a gente quer trazer conteúdo para quem empreende, para quem precisa de comunicação. E o Clemente, ele trabalha com motion, com vídeo, com animações para vídeo. Então, isso é uma ferramenta que alavanca, que chama a atenção, é mais uma das ferramentas de comunicação que podem ser utilizadas de forma estratégica. A gente vai conversar sobre isso. E o Clemente é um grande amigo. Eu quero te agradecer, Clemente, pelo teu tempo, por ter vindo para cá compartilhar sua experiência com a gente e com quem está assistindo. O Clemente tem mais de 10 anos como motion, já trabalhou na Eletromídia, que é a antiga Elemídia, com publicidade animada. Hoje a gente tem visto muito os LEDs, né, os outdoors sendo substituídos por LEDs, então é uma ferramenta que é muito usada nas redes sociais também. A gente utiliza muito disso. O Clemente também já trabalhou no Beach Park, com animação, com vídeo, com conteúdo, já trabalhou no Apvida e hoje ele trabalha na By Aliens, que é uma empresa lá de Dubai. Então a gente está com um convidado internacional aqui para compartilhar um pouco da experiência e como a gente utilizar esse tipo de ferramenta no nosso conteúdo, na comunicação das nossas empresas. Seja muito bem-vindo, Clemente. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder estar aqui e falar com vocês sobre algo que eu faço todo dia e gosto muito de fazer. Inclusive, acho que só faltou dizer aí também que eu também dou aula, né? Já dei muita aula de motion e acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar aula. Porque eu gosto de compartilhar conhecimento, gosto de ver as pessoas evoluindo e estar aqui para mim é sobre isso. A gente vive queixando o Clemente para ministrar. Tem que ser presencial. Não. Esse negócio de curso online é muito complicado. Eu acho que perde um pouco da essência, assim. Acho que fica muito... E tem gente que não gosta, né? Tem muita gente que prefere o presencial. E eu acho que o contato do professor, de poder ajudar o aluno na hora faz toda a diferença, assim, né? Então é muito por isso. Agora, se for rolar um online, se for o jeito, a gente também desenrola, né? Olha aí, faz tempo que eu também fazer isso. Substituir para São Paulo. Vai dar certo. Não, mas quando eu for, a gente faz online. Não, mas vai dar certo. Tem que fazer antes. Logo e depois faz outro. É isso. Clemente, como o Motion pode ser aplicado para ferramentas de comunicação? Contextualiza para quem não sabe como a gente utiliza, em que ocasiões a gente utiliza. O motion design, ele é basicamente o design em movimento. Tudo que você... A gente bebe de muitas fontes, né? A gente bebe de cinema, bebe de design gráfico, a gente bebe de computação gráfica, né? 3D. Então, o que a gente pode fazer no motion é um leque muito grande, né? A gente trabalha desde animações, como essa animação que está rolando aqui no fundo do podcast, que é muito bonita, por sinal. Parabéns, Lucas. E também, mas cinema, o meu último trabalho como freela que eu fiz agora foi os créditos do curta de um curta de um amigo meu que ganhou. Ele fez o curta, o edital, né? E aí ele conseguiu, ganhou até prêmio, já saiu o curta, chama José curta. Então, quando tiver, eu compartilho com vocês e tudo. E esse é um tipo de trabalho. Eu fiz os créditos finais do filme, mas também eu posso fazer a pós-produção, que é corrigir cor. Eu posso fazer um lettering entrando numa entrevista. Então, posso animar um infográfico para uma empresa contando a história dela. Eu posso contar... Basicamente, o que a gente faz é contar histórias, né? Desde as mais simples até um documentário pode incluir um motion design. Então, na minha trajetória, como você falou, eu passei por publicidade, passei por estúdio de animação, passei por convênios, né, de saúde, que a gente fazia vídeos informativos, né, fazia captação. Então, é um leque que você pode se especializar em alguma dessas áreas, né? Você pode ser um videomaker que faz motion, você pode ser trabalhar na área da própria publicidade, né? Hoje os outdoors sendo substituídos. Se você parar para pensar, quando eu nasci, a minha profissão não existia. Né? E o meu lugar de trabalho, onde eu trabalho hoje, que é uma empresa de jogos mobile, não existia. Então, o que vai existir daqui a alguns anos também, né? Então, você
tem que estar preparado para essas coisas, e eu acho que o motion design ele consegue entrar em muitas áreas, sabe? Ele consegue estar em muitos lugares. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, sim. Era importante para a gente contextualizar quem não sabe como pode ser utilizado e onde pode ser aplicado. A gente... muito vídeo de aquelas o que eu faço atualmente é muito propaganda de jogos, né? Então, se você está aqui jogando um joguinho e você é interrompido o seu gameplay por causa de uma propaganda, eu sou o culpado. Porque e cliquem nas propagandas, viu? Porque a gente é isso que paga o meu salário. Mas isso é uma das áreas, né, que você pode atuar. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando em uma empresa mobile, eu fiz um freela de um curta de animação, e também já fiz vídeos de agência de publicidade, como VT Cartelado, que é uma demanda também muito grande de motion design, VT Cartelado. VT Cartelado, para quem não está familiarizado, eu gosto de usar sempre o exemplo de varejo, né? É aquelas que aparece uma TV e o preço e depois corta outra. Não tem uma filmagem, né? É só elementos gráficos sendo animados. Então, aquilo ali quem fez foi o motion design. Nem sempre a gente tem tempo para fazer algo bacana nesse contexto, né? Mas a gente se esforça, né? Então, essas são assim as principais áreas. Acho que aqui no Nordeste, principalmente, a publicidade de varejo é um grande vazão assim de motion que tem nesses lugares. E para redes sociais? Redes sociais eu acho que é um nicho. Eu tenho um aluno, inclusive um abraço para a Hermana aí, que ele edita vídeos para YouTube. Então hoje ele fez o curso de motion comigo, mas ele se diz somente editor de vídeo, né? E isso é uma demanda, né? Você precisa ter um conteúdo editado com qualidade, com som finalizado. Isso aí já vai para a parte da edição, mas nas redes sociais o motion design ele atua também, ele pode fazer a vinheta de canais de YouTube, ele pode fazer vídeos informativos, tem muita coisa assim no Instagram de você elementos gráficos aparecendo em produtos e serviços. Então, tipo, eu acho que hoje, se você quer trabalhar com a internet, tem muita gente precisando. Não é um lugar, assim, para o motion, é muito trabalho. Às vezes ele até ultrapassa o que só o motion faz, então às vezes ele tem que fazer captação também, tudo. Mas faz parte, sim, do mercado, é isso que acontece. E nas redes sociais a gente usa muito o motion para fazer vendas, né? Tipo, produtos, tipo, o que eu vejo muito é cartão de crédito. Cartão de crédito faz muita animação porque não tem um produto para você estar vendendo, né? Tipo assim, a empresa de cartão de crédito ela não tem um copo para vender, não tem um tablet para vender, para mostrar. É só um cartão que não tem graça eu ficar filmando. Então, muito motion que eu vejo nas redes sociais é de empresa de cartão de crédito. Agora imagina quando você tira para fazer um pacote para Mastercard, por exemplo, ou para Next, né? Que eu vejo muita coisa da Next também. Então, realmente uma coisa legal que é uma área que, querendo ou não está tão difundida quanto o designer gráfico lá dentro das redes sociais. E a gente sabe o quanto que hoje, pode ser que mude daqui a pouco, mas que hoje essa ferramenta ela está cada vez mais utilizada na divulgação das empresas, né? Hoje uma dica que eu posso dar assim, para as empresas é que elas separem o motion do designer. Eu atualmente trabalho com uma designer junto comigo. Ela faz uma arte e às vezes essa arte vai para vários lugares e eu recebo essa arte pronta para ser animada. Isso é um processo quase que industrial mesmo. Passa pelo designer para depois ir para o motion. O que eu vejo muitas empresas atrás de motion designers são de motion que também façam a arte. Eu acho assim, acho que existem designers que são motion também, mas eu acredito que hoje, para um resultado mais satisfatório, seja ideal que seja separado, sabe? Então, às vezes, e até frustrante para algumas empresas, porque eu vejo muitas vagas, né, que eu passo para os alunos, para os meus amigos, e eu vejo muito a questão de, preciso de um designer gráfico. Aí você vai ver as atribuições, aí você tem que fazer animação, tem que fazer captação. Isso não é o papel do designer gráfico. Eu sinto que às vezes as empresas não sabem o que cobrar de um motion e não entendem muito o trabalho. É um trabalho demorado, não é um trabalho simples de ser feito.
É um trabalho que exige muito estudo também, tipo, e prática, principalmente prática. E não é muito difícil você achar uma pessoa que tem essa bagagem e que aceite um salário baixo para exercer duas funções, muitas vezes, né? Para ser designer e motion. Então, uma dica que eu dou para a empresa, e é um investimento que vale muito a pena, é você ter um motion e um design trabalhando juntos. Eu trabalhei na produtora, na Polegal Positor, e lá a gente tinha um diretor de arte. Fora a grande capacidade de todo mundo que trabalhava lá, né? Todo mundo era muito bom, principalmente o Jonathan, que era um motion incrível, assim. Mas eu acho que um dos maiores diferenciais da Polegar é que eles tinham um diretor de arte lá dentro. Dentro da produtora tem um diretor de arte. Eu nunca trabalhei em outra produtora que tivesse um diretor de arte lá dentro, sabe? E é uma pessoa que cuida de como vai ficar a estética daquele vídeo, visualmente. Porque o motion ele vai se preocupar muitas vezes em como algum elemento vai entrar, como eu vou fazer alguma transição, como eu vou chegar do ponto A ao ponto B. E o trabalho do motion basicamente é esse, como chegar do ponto A ao ponto B da maneira mais interessante e apelativa visualmente. Resumidamente é isso. Uhum. Então, se eu já tenho uma pessoa que já pensou o layout e a arte para mim, eu vou focar no meu trabalho. Então, eu acho que é um ganho. Né? E eu também, de novo, não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas e é isso mesmo, porque nas redes sociais a gente fica ali o tempo todo dia surge uma coisa nova. Antes, fazer um vídeo era uau. Agora o vídeo ele já tem que ter uma história, ele já tem que ter vários storytelling, né? Ele tem que ser gravado de uma forma dinâmica. Uhum. E isso aqui, por ser uma coisa que não é tão acessível, não é tão fácil, ainda não está tão difundido. Não é tão fácil ser utilizado. Tem ali o Canva, que meio que ajudou a galera numa animaçãozinha ou outra, mas que tem um potencial gigante pela frente dentro dessa busca de chamar a atenção e eu acho que do público. Você falou uma coisa interessante agora sobre o Canva, né? Tem muita gente, muito motion, triste com a facilidade que até mesmo o próprio cliente pode resolver um vídeo para ele. E eu digo uma coisa para essas pessoas, às vezes esse não é o seu cliente, você encontra o motion, sabe? A pessoa que está resolvendo alguma coisa no Canva, talvez ele não precise do seu trabalho ainda, porque ele está ali. Vai chegar um momento que ele vai precisar de algo mais trabalhoso, algo mais complexo, uma animação de personagem, um vídeo inteiro captado, que o Canva, infelizmente, ele não felizmente e infelizmente, né, ele não serve para esse propósito. Ele tem um propósito dele e eu não acho que é um concorrente, não consigo ver dessa forma, eu acho que é uma ferramenta. Às vezes, por exemplo, o cliente, ele precisa... Às vezes, enquanto motion, né, você quer entregar assim, o melhor trabalho que você pode, e às vezes o cliente só precisa de um lettering entrando que ele não tem R$ 900 para te dar por conta disso, porque não é interessante para ele. Aí, ele vai ficar sem? Ele não vai ficar sem. O Canva entra nesse gap aí de entre motions e donos de empresa, né? Mas não vejo como algo ruim, sabe? Eu vejo como algo bom, na verdade. Eu quero que mais pessoas façam animação e que mais pessoas precisem, porque vai chegar um ponto que a empresa vai precisar de algo que o Canva não vai abarcar, assim, sabe? O Canva ele tem as limitações dele, assim como o After tem as limitações dele. Então, eu acho que é isso. A gente tem que entender até onde a gente pode ir, né? E a gente tem que ter as ferramentas que a gente usa. E se especializar, né? Se especializar. Se diferenciar. Uhum. E na educação? Cita alguns exemplos de como isso pode ser utilizado na educação. Eu gosto muito de um canal no YouTube que chama Em Poucas Palavras. Ele faz um vídeo... não sei se até poderia botar aqui pra gente dar uma olhada. Não sei se rola. Mas ele faz vídeos falando de temas muito complexos, científicos, como o tamanho do espaço, de uma forma lúdica, animada, toda feita no After Effects. É um motion que está acontecendo ali, sabe? Então, eu acho que o motion tem uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse gostar de assistir, mas eu tô viciado ultimamente no TikTok, em um cara ensinando a fazer equação de segundo grau. Ele pega um problema de matemática e resolve. Ele conseguiu fazer um problema de 10 vezes 100 e com logaritmos. E tipo assim, cara, é muito simples de resolver isso.
está indo pelo caminho mais difícil, mas acho interessante. E tudo que ele faz é animado, né? Ele não faz só um número aparecendo. Então, eu acho que o motion ele tem uma capacidade de tirar do abstrato alguns conceitos e mostrar ele na prática visualmente, que um quadro, um quadro negro, um giz, não resolve, né? Não tem como mostrar para ele por que o raio, a equação de forma um gráfico X ou Y, né? Então, enquanto eu consigo mostrar animando um valor a essa equação dentro de um vídeo, né? Então, eu acho que é apelativo, né? Pode tornar o conhecimento mais interessante, no caso, né? Então, acho que é nesse sentido que o motion ele agrega muito nessa questão visual, né? Então, de você... Esse canal, para mim, em poucas palavras, eu não sei o nome dele, ele tem um nomezinho no começo, mas é muito complicado de falar, eu não sei. Mas ele é até em inglês também, mas recentemente saiu em português. Eu acho ele incrível, a narração dele é incrível, a animação dele é incrível, e você sai entendendo que provavelmente se você tivesse numa palestra, você não entenderia o mesmo tanto que você entendeu do vídeo, sabe? Mesmo sendo o mesmo assunto. Então, eu acho nesse sentido agrega muito, sabe? Você poder ver é como se você visse o conhecimento, tá? Enxergasse o conhecimento. Então, é uma maneira a mais de você ser mais didático, eu acho. Você consegue alcançar um público até bem maior, que você consegue dialogar com gente que não tem paciência para ver uma palestra ou uma aula, mas eu consigo assistir um vídeo bem animado na internet, né? Porque hoje em dia a gente vive muito na era do entretenimento, e aí o conhecimento acaba se tornando até um entretenimento. E se você não faz isso, se você faz isso bem feito, você consegue levar o conhecimento a mais pessoas. Então, inclusive até uma questão, né, de você porque as universidades, a faculdade, é tudo muito engessado e a estrutura deles não é. Mas em compensação também dificulta o acesso a muita gente, né? Uma pessoa ler uma dissertação, uma pessoa comum que não tem algum conhecimento prévio, ler uma dissertação de mestrado, ele não vai pegar aqueles mesmos conhecimentos. Acaba que criam. Aí quando você vai para o motion, fazendo uma animação, contando aquela mesma história, você consegue chegar em muito mais pessoas, sabe? Então, se o seu objetivo é esse, alcançar mais pessoas, acho que o motion pode te ajudar bastante. E dentro do mercado, quais são as possibilidades? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos deixar mais claro para as pessoas quem atua nessa área, em que possibilidades ela pode atuar. Hoje eu vejo que o motion ele tem como eu falei, né? Tem lugares que nem existia quando eu nasci hoje para você trabalhar. Redes sociais eu acho que é um dos maiores exemplos disso, né? A gente pode trabalhar. Eu tenho amigos que eles trabalham pegando vídeos de clientes aleatórios para redes sociais. Eles fazem vídeos para documentários, fazem vídeos e é todo. Eles não são editores, eles são motion, né? Eles fazem animações. Então, às vezes precisa ter uma animação contando uma certa história, um infográfico, alguma coisa do tipo. Também, outro exemplo é na publicidade mais tradicional, em produtoras, o que existe muito é o VT cartelado, como eu falei mais cedo, né? Que é aqueles VTs, tem muito VT de varejo, mas tem muito VT que não é varejo, mas que é muito bacana. Dentro da agência da produtora, a gente pode fazer videodocumentários também, que é muita coisa para abranger. E eu acho que assim, isso é uma mídia mais tradicional, né, que existe hoje. Mas como você falou, hoje em dia a gente tem mídia eletrônica, né? Tem um outdoor gigante ali na Walsh Soares, passando propaganda a todo momento, e muitas daquelas animações ali foram feitas por um motion. Não é só o vídeo que passa ali, né? Sim. Então isso é um mercado também para você fazer. Toda farmácia tem um. Toda farmácia tem um, exatamente. Então são elevadores. Então, e é sempre um vídeo, não é uma imagem parada. Se for uma imagem parada, você pensa que a TV está com problema. É verdade. Então, não pode ser parado. Inclusive, quando eu estava na Elemídia, ou Eletromídia hoje, né, eu sempre começava o texto parado na tela, assim. Aí o cara não deixa muito tempo parado, porque senão a pessoa vai pensar que está com problema a tela. É verdade, tem razão. E aí, cada mídia tem uma linguagem, né? Então
Então, além desses lugares, além do digital também, tem filmes, né? Você pode atuar, como eu fiz um curta agora com o meu amigo lá, os créditos pro curta. E eu acho que não tem limites, né? Eu acho. Onde você puder enfiar um vídeo, o motion design tá podendo trabalhar. Hoje eu faço vídeo para jogos de celulares, por exemplo, que é um mercado, todo um mercado. O meu objetivo é fazer com que você veja o vídeo do jogo e queira jogar o jogo, baixe o jogo e gaste dinheiro dentro do jogo. Esse é o objetivo do meu vídeo. Então, todos têm uma linguagem, tem uma característica. Eu recomendo que, se você está começando agora, vá tateando e o que você for se identificando, você vai se especializando, né? Porque eu consigo fazer um VT cartelado, eu consigo fazer um vídeo documentário, mas eu tenho a minha especialidade, né? Hoje, por trabalhar muito tempo na publicidade tradicional, o que eu faço mais rápido e eu acho melhor é VT cartelado, realmente, né? Eu recebo a cartela e animo a cartela de acordo com o roteiro que eu recebo e tudo. Mas isso é porque é a minha especialidade, né? Tem gente que é especialidade em pós-produção, que faz efeito especial, que faz composição, tipo, se você já viu Game of Thrones, né? Ali já é um outro nível, bem mais elevado, mas tem muito vídeo na internet mostrando que não tem nada e o cara vai botando castelo, dragão, pessoas, e aquilo ali também é um trabalho de composição, né? Ali não foi feito no After, mas o After faz esse tipo de trabalho também. Então é um mercado assim gigantesco e tem espaço para todo mundo, sabe? Porque todo mundo está querendo fazer alguma coisa de algum jeito diferente. Então tem muito espaço mesmo. E que não concordo com o Canva. Não, e não concordo com o Canva. Não. O Canva é muito difícil o Canva colocar pessoas num filme, no Game of Thrones, né? É muito complicado para ele. Como o motion pode ser utilizado no fortalecimento da relação de marcas com o público infantil? Essa pergunta eu coloquei porque eu sei que você trabalhou no Beach Park fazendo conteúdo para crianças. Isso. E os meus meninos adoravam. Que E é uma área que, enfim, que as crianças são extremamente bombardeadas por publicidade. E essa ferramenta, ela, né, enche os olhos ali das crianças. Eu acho que o motion ele auxilia muito o trabalho dos animadores, né? Porque assim, separar Qual a diferença de um motion para um animador? Separando aqui os dois, o animador normalmente ele vai trabalhar com animação de personagem. Né? Ele vai animar um personagem fazendo X coisas e ele tem que fazer com que aquele personagem pareça real. Esse é o maior trabalho do animador, é isso. E ele tem várias formas de trabalhar com isso. Né? Ele trabalha com... Ou ele pode fazer uma animação tradicional, que ele desenha cada frame, cada quadro de animação, ele vai desenhar a mão aqui, depois desenhar a mão aqui, depois desenhar a mão aqui. No final você vê esse movimento. Sim. Então isso é um trabalho do animador. O trabalho do motion, ele até anima o personagem, mas de uma forma bem diferente. Mas a resolução, o resultado final do motion nem sempre é só animar um personagem, por exemplo. Eu acho que assim, um cara que é animador, ele vai conseguir fazer motion. E ele vai pegar as coisas de motion. Mas um motion dificilmente vai ser um animador tradicional, por exemplo. Porque são lógicas de trabalho muito diferentes. Quando eu estava lá no Beach Park, por exemplo, qual era o meu trabalho? Eu fazia vinheta, que era a vinheta dos programas. Eu editava vídeo também, que eu montava. E por exemplo, eu recebia dos animadores a personagem animada, mas eu colocava ela no cenário. Eu colocava os outros personagens para chegar e interagir um com o outro em alguns momentos. Porque enquanto motion, eu trabalhei lá como compositor, né, que ele pega vários elementos. O animador, ele anima um personagem falando, anima outro personagem falando, eu junto os dois no cenário. Entende? Então isso porque para o animador ele fica focado só em animar. Sim. Né? Lógico que lá no Beach Park a gente tinha os meninos, eles eram muito competentes e tudo, e a gente eles adiantavam muita coisa. Eu tentava dar um suporte mais para eles, assim, e montar cenas numa ordem específica, sonorizar, isso era o meu trabalho lá. Mas com o público infantil eu vejo que a gente tem uns exemplos muito bons, né, além do Beach Park, que são o Mundo Bita, né, que está estourado, a Galinha Pintadinha, que enfim, foi a primeira.
E eu acho que o humor, os primeiros vídeos da Galinha Pintadinha poderiam ter todos sido feitos no After Effects, por exemplo. Eles são feitos no Flash, mas daria facilmente para fazer no After Effects. Lá no Beach Park, a gente desenvolveu uma técnica. A gente tinha um programa que era a nossa personagem ensinando a desenhar. E era muito trabalhoso a parte que ela falava, né? Enquanto ela estava apresentando, você vai precisar disso, a gente vai desenhar isso hoje. Isso era um trabalho para os animadores muito demorado. Até que a gente foi desenvolvendo técnicas para agilizar esse trabalho. Antes a gente demorava uma semana para fazer um episódio. E aí eu, né, nessa ferramenta, a parte que me cabia era a parte que ela fazia o desenho em si, né? Enquanto ela está desenhando, quem fazia essa parte era eu. Os animadores faziam ela falando e tal, mas aí tinha uma câmera, como se fosse uma câmera de cima, e a mãozinha dela fazendo o desenho. Essa parte quem fazia era eu, porque no After era muito mais rápido de fazer, né, do que fazer no Toon, que era o software que eles usavam no Flash. Né? Então, isso é uma coisa de motion que acabei trabalhando num estúdio de animação, né? E no final, a gente agilizou tanto o processo que em um dia eu fazia 5 programas. Em um dia a gente agilizava um mês. Então a gente ganhou gás e fôlego para poder, nos outros 4 dias da semana, poder fazer um episódio, poder fazer um clipe musical, entende? Então, com o tempo a gente vai se especializando, né, em fazer as coisas de uma maneira mais rápida. A Adobe lançou um programa muito bom, que é o Character Animator, que é um programa que eu tento inserir em vários, onde eu puder, que é um programa que você consegue animar pela webcam. Ela te filma e você se mexe e o personagem se mexe igual. Né? Então, isso agilizou muito para a gente lá no Beach Park. E aí, com isso, eu recebi o áudio e eu consegui animar as 5 maré do mês em uma manhã. E de tarde eu fazia os 5 desenhos. Né? E no fim do dia estavam 5 vídeos prontos. Então agilizou muito pra gente, porque aí os meninos podiam estar animando uma coisa de um episódio, uma história que ele queria contar, um clipe musical, alguma coisa nesse sentido, né? Então, acho que o Motion ele tem muito a agregar em sabendo utilizar. O After ele é um programa muito versátil, que o After é o principal programa do Motion Design. Né? Hoje em dia, outra dica que eu dou para as pessoas também é estudar Blender, que é um programa 3D gratuito, né? Que dá para fazer muita coisa nele. Então, o After é um programa muito... Eu acho ele meio burro, mas ele é burro porque ele te dá todas as opções. Você tem que dizer especificamente o que você quer fazer com ele, porque ele é muito aberto. Ele consegue ir em vários lugares. Então, você consegue trabalhar no cinema, no estúdio de animação, consegue trabalhar na produtora, na agência de publicidade. É um software, para mim, é um software incrível. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar com ele, eu me apaixonei. Não tem outra palavra para isso. Mas, nesse sentido, eu acho ele muito versátil, sabe? A gente já conversou antes disso pra gente, quando que nasceu, ainda não tinha o que você trabalha hoje. Mas como você considera que essa profissão tem evoluído e a utilização disso na publicidade tem evoluído ao longo do tempo? Quando eu comecei a trabalhar, né, eu estava numa produtora, e eu lembro que o After estava começando a ser inserido, isso há 10 anos atrás, dentro da produtora. Né? E ninguém gostava de trabalhar com After lá, porque todo mundo era editor de vídeo, trabalhar com Premiere, com Final Cut, né, na época. E aí as pessoas não gostavam do After. Eu lembro que eu sentei uma vez do lado do editor e fiquei olhando ele mexendo no After, ele também estava aprendendo. E eu olhei para aquilo, isso que eu quero fazer para minha vida. Achei incrível, o software incrível, assim. E aí, hoje eu vejo que tem conhecimento em todo lugar. Quando eu comecei, não existia um curso em português, por exemplo. Não tinha nada em português. Tudo que, joguei muito videogame na minha infância, então vi os tutoriais em inglês, aprendi as coisas, até porque é muito visual, né? Você viu o cara fazendo e tudo. E aí fui aprendendo dessa forma. Hoje em dia, tem cursos em português de todos os jeitos, de todos os números, inclusive de pessoas daqui. Eu já dei aula de After também, porque eu penso que é mais como uma compensação para mim mesmo, sabe? Que não tinha ninguém para me ensinar na época. Eu tive que aprender na marra, às vezes tendo que entregar um VT para estar
meio-dia tava recebendo o VT para a fita tá na TV 3 horas da tarde, sabe? E eu aprendendo a mexer no After. Então, caminhei o caminho das pedras, assim, eu digo isso para os meus alunos, né? E hoje eu vejo que a profissão ela tá mais entendida, né? Eu vejo que as pessoas sabem mais o que é um motion design, até porque começou a, é, começou a ter muito movimento de motion design no Brasil, né? Tem encontros em São Paulo, em várias cidades, tem blogs sobre motion brasileiros, tem cursos, então hoje e não é só os motions que vão se especializando, né? Os motion começando a fazer trabalho e as empresas começam a ver, olha, o que é isso aqui, eu também quero para mim, sabe? Então é uma bola de neve, né? Que vai se acumulando assim. E foi muito difícil quando eu lembro agora que no meu começo eu tenho que parar o almoço para poder entregar a fita, porque não ia dar tempo de fazer nada. E hoje em dia a gente tem uma facilidade. Quando eu comecei, eu ainda usava internet de escada lá em casa, né? Então, tipo, é, não tinha como eu abrir o YouTube. Hoje eu abro aqui o Instagram, no celular eu vejo um tutorial. TikTok, Instagram, eu tô aqui passando, eu vejo esse tutorial que é interessante, vou salvar, sabe? E o conhecimento tá literalmente na palma da minha mão. E eu acho que hoje em dia tá desse jeito, né? Tem muito curso, tem muita gente boa, inclusive. Aqui em Fortaleza eu acho que tem um polo de motions muito bons, assim, uma galera muito boa. A maioria dos motions que eu conheço daqui não moram mais aqui, já saíram para outros países, nem no estado, sabe? Então, aqui deu um boom, assim, de motion, eu acho muito bacana. Como o uso de efeitos visuais e animações influenciam na retenção de espectadores? É aquilo que eu acho que eu estava falando no começo, né? Você consegue transformar informação e entretenimento. E hoje em dia é vital para quem está trabalhando, para quem está nas redes sociais. Eu tenho uma marca, eu não quero, eu quero o espaço, o tempo que eu tenho é muito disputado com tudo, né? Se eu vou botar um vídeo da minha marca no Facebook, no Instagram que seja, eu tenho poucos segundos para convencer aquela pessoa a ver o meu vídeo. E eu acho que o motion ele consegue fazer coisas que chamem a atenção, que retenham a atenção, né? Eu acho que você, beleza, pode começar com uma mulher falando tal coisa, mas aí tem elementos ao redor dela acontecendo que chamam mais atenção. Então, eu acho que é algo que, lógico, dentro da lógica, na marca e tudo, não é só jogar elementos lá dentro que vai chamar a atenção, né? Tem que ser uma coisa bonita e pensada, mas que complemente o que está sendo dito. Que complemente, que faz sentido, né, com o vídeo total. E é isso, eu acho. Né? E como a acessibilidade e a inclusão, elas são consideradas no momento de criar um vídeo com motion? Normalmente isso é considerado no pós, né? Eu já trabalhei em alguns lugares que colocam libras, né? Tipo campanha política, já fiz campanha política também. Então a gente trabalha ali com libras, é uma pessoa à parte. Então tudo que quando a gente vai fazer um trabalho de motion que a gente pensa em acessibilidade, em libras ou em legenda, por exemplo, né, áudio descritivo, a gente precisa lembrar que aquele elemento é um elemento visual na tela. Né? Então você não pode só colocar um lettering imaginando que ali não tem um quadrado com a pessoa fazendo libras, por exemplo. Então você tem que ter esse cuidado. Eu não sei também se foi esse o tom da tua pergunta, mas, sim. Mas eu acho que a acessibilidade vem de outras maneiras que o audiovisual já vem trabalhando, né, há muito tempo. Tem muito cinema, muito filme que já vem com audiodescrição, alguns com o próprio Libras mesmo, e eu acho que o motion, ele tem que lembrar dessas coisas quando ele tá fazendo, né? E eu acho que no áudio descritivo, eu já vi alguns motion mandando a descrição da animação para a pessoa que vai narrar, sabe? Então, acho que nesse sentido é o que mais acontece na acessibilidade dessas pessoas e tudo. Né? Vamos para as perguntas rápidas. A gente está chegando aqui, a gente conversou bastante, acho que deu para as pessoas entenderem o que é a diferença do animador, que eu não sabia. E é legal que você esclareceu.
como isso ser utilizado, tanto pelas empresas como para quem deseja trabalhar nessa área. Agora a gente vai para as perguntas rápidas relacionadas ao Clemente, certo? Tá bom. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para si mesmo, quando começou nessa área, qual conselho você daria para o Clemente mais novo? Quando eu comecei, eu não lembro se ele já existia, mas eu acho que eu falaria para ele dar mais atenção pro Blender, sabe? O Blender hoje ele é uma ferramenta incrível, é um software 3D gratuito, que tem muito motion fazendo coisas com ele, e hoje eu também faço, né? Mas eu acho que eu poderia ter feito há mais tempo. Né? Então eu poderia ter aprendido há mais tempo. Poderia até hoje estar fazendo coisas mais bacanas com ele, mas acho que a dica que eu daria para mim mesmo é ter aprendido o Blender um pouco mais cedo. Clemente, você falou que você é professor. Qual que é a grade do curso para quem deseja atuar nessa área? O que as pessoas precisam aprender? Quem vai para um curso de motion sai de lá sabendo fazer? Como eu falei, a gente bebe de muitas fontes, né? E uma das fontes que a gente bebe bastante é da animação. A gente é como um filhote da animação. Sim. E eu acho que das primeiras coisas que as pessoas têm que estudar é os 12 princípios da animação. Tem vários, são 12, e eu acho que nem todos se aplicam ao motion, né? Porque tem um que é falando sobre animar frame a frame e tudo. Mas esses conceitos, quando você estuda mais a fundo, você consegue trazer eles para a sua animação do motion e deixá-las e entender como deixá-las mais bonitas e apelativas, né? Porque uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, por exemplo, né? Nenhum movimento natural da vida, orgânico, ele começa com aceleração constante. Parece que eu estou falando coisa meio de física e tal, mas mais ou menos isso. Mas, por exemplo, se eu vou mexer a minha mão até o meu rosto, eu não faço uma velocidade, eu não me mexo assim, né? Não é uma velocidade constante e para. É uma grande velocidade e uma perca de velocidade. E isso existe na animação. E às vezes eu vejo muitos dos meus alunos fazendo as coisas e eu digo, cara, se isso aqui tu desacelerar mais um pouquinho, ou acelerar mais essa parte, eu acho que vai ficar bacana. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente vê uma animação que acha ela dura, né, acha que ela está batendo, é porque ela não está natural. E o que é o natural? São esses movimentos, com aceleração, desaceleração. Uma coisa muito interessante da animação, que eu vou deixar todo mundo noiado agora, é que nós nos movimentamos em círculos, nós não movimentamos em linha reta. Se eu vou olhar para a direita ou para a minha esquerda, a minha cabeça ela não faz um movimento retilíneo realmente. Tem uma pequena variação, porque não é engrenagem que tem no meu pescoço, é músculo. Ele se contrai e se expande, né? Então, todo o meu movimento não é um movimento reto. E muitas vezes quando a gente está animando e movimento residual, são coisas que a gente precisa estar de olho, né? Quando uma animação minha bate em alguma coisa, o que é que acontece? Ela bate e volta? Como? Isso são coisas que a gente vê, a gente estuda nos 12 princípios da animação e a gente consegue reproduzir isso dentro do After. O grande desafio da computação gráfica, eu li num livro uma vez, conseguir simular a realidade fidedigamente. Porque você precisa mostrar que aquela animação não é uma animação aleatória. Por isso que muitas vezes você vê uma animação e acha meio sem graça, assim, e você às vezes nem sabe muito o porquê. Mas às vezes é porque não tem uma desaceleração, tá tudo se mexendo numa velocidade constante. Ou então uma coisa acontece e depois a outra acontece. Isso no mundo nada é assim. Eu vou pegar esse copo d'água, a minha mão se abre, meus dedos se fecha enquanto eu estou levantando são coisas muito sutis no nosso dia a dia, só que o nosso olho percebe isso. E quando você não vê isso no digital, você acha, nossa, isso está tão esquisito, por que será? Muitas vezes é porque não tem... Eu gosto de dizer que os movimentos são tramelados na animação. As coisas têm que acontecer tudo ao mesmo tempo. E é um erro muito comum de quem está começando, não gosto de usar a palavra erro, mas enfim. Mas de você vai animar um elemento e você espera um terminar para o outro começar. É como se nossa cabeça funciona mesmo assim, né? Precisa terminar uma coisa para começar outra, para começar. Só que o mundo não é assim, né? Então eu sempre digo para eles, gente,
Se você colocar esses elementos para começarem um pouco, quando um está terminando, o outro começar, vai ficar mais bonitinho. É quando eles botam, mexem lá as letras do ato e tal, eles dizem, nossa, é mesmo, né? É verdade, eu falei para você, porque é o nosso olho, a gente está habituado, sei lá, desde criança a gente vê o mundo funcionando dessa maneira. Você vai ver um galho de árvore se mexendo, você vê o galho todo se mexe, tem um movimento residual de um levando o outro, né? Sim. Não é um depois do outro, o galho vai, depois o galho vai, depois... Não é um depois do outro, é todos ao mesmo tempo. Então, naturalmente a gente percebe essas coisas sem perceber. Sim. E aí a grade do motion tem esses conceitos mais básicos, né? De tipo, eu tento falar para eles quando eu dou aula, assim, falar sobre esses conceitos. Falo muito do software, como otimizar para você fazer o seu trabalho dentro do software, porque isso é muito importante, porque você tem N maneiras de fazer alguma coisa. Eu tento falar, gente, se você o raciocínio, né, para chegar naquele ponto X. E no fim das contas e no fim de tudo, né, é prática, muita prática. Tem dia que eu chego e dou para eles assim, gente, vocês vão animar essas logos e jogam assim. E não é como assim, professor, não tem aula, isso é aula, vamos animar essa logo. E aí é muito legal porque é uma logo que eu já animei, né? E às vezes eu vejo cada um animando a logo de um jeito e me dá um feedback, né? Também uma coisa, insights novos. E também eu vejo como as ideias podem variar de pessoa para pessoa, né? Tipo assim, a mesma logo, 12 alunos fazendo uma coisa diferente. Então é muito bacana. Assim. Para mim é muito massa. Então acho que, resumidamente, é isso. Um momento desafiador na sua carreira e como você superou. Eu podia dizer aqui que foi a vez que eu derrubei o tablet no meu chefe da piscina. Mas eu tava gravando, aí o tablet dele caiu na piscina e eu tinha uma semana de emprego. Mas um momento mais desafiador que eu tive, assim, eu acho que foi muito no começo da minha carreira, né? Que eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu não sabia nem ligar um cabo no computador. Eu devo muito ao meu amigo Davi, que ele me ajudou muito nesse começo, assim, que ele chegou... Sempre eu ia lá perturbar ele sempre me ajudava. E, tipo, o maior desafio era conseguir entregar as coisas a tempo. Porque você sabe, o mercado de publicidade é uma loucura, né? Tudo é para ontem. E antigamente era pior ainda, porque a internet era menos acessível, então a gente demorava muito para receber um feedback, por exemplo. Sim. Às vezes era bem mais complicado assim do que mandar um áudio, não era todo mundo que tinha um WhatsApp, não existia isso, né? E então acho que o meu maior desafio que eu lembro assim foi esse começo, sabe, de tipo entender e conseguir entregar um trabalho satisfatório no tempo. Isso foi muito desafiador, mas também acho que me adestrou a raciocinar mais rápido, a chegar num resultado mais, né, ônus e bônus da vida. Se você tivesse que resumir a sua filosofia de vida ou de trabalho em uma única frase, qual seria? Resultado final. Eu já tive muita discussão. O foco é sempre o resultado final. Eu já tive muita discussão porque eu cheguei a falar em alguns lugares que às vezes a agência manda um material para a gente animar e esse material vem todo mesclado, né, dentro do Photoshop, né, muitas vezes. Alguns elementos. Aí eu falei assim, cara, eu acho que vale muito a pena você separar, você pegar os elementos, abrir o Photoshop. Se você conseguir fazer, faça. Porque é o seu vídeo que vai para o final das contas. É esse vídeo que vai para o seu portfólio. Você não pode se limitar por uma questão prática do material da agência, sabe? Se você pode fazer... Isso era uma coisa também que tinha na Polegar, né? Que às vezes a agência mandava um material que o diretor de arte refazia de uma maneira muito mais interessante. Que ele entendia de vídeo, entendia de tudo. Então, eu sempre falei isso. Se você... a sua prioridade no trabalho não é a entrega, é o resultado final. Acho que você tem que chegar no resultado final melhor que você pode. Qual o melhor resultado final que eu consigo fazer? E esse é o seu objetivo. Se você vê um material que chegou da agência e ele veio mesclado e você não vai separar, quem vai pagar esse preço é o seu vídeo no final.
E aí a discussão é que muitas vezes a agência tem uma pessoa que é paga lá dentro para fazer essa arte e essa pessoa não fez, e aí eu vou ter que fazer o trabalho dela. Então, tipo, é uma forma de se pensar realmente, porque é complicado, né? O trabalho. Mas você tem que saber o preço que você está pagando, porque se esse elemento tivesse separado, você conseguisse deixar, fazer ele mais interessante para o seu vídeo ficar mais bonito e você conseguir levar ele para o seu portfólio de uma maneira que ele fique mais interessante, faça, sabe? O seu foco, para mim, é o seu resultado final. Não importa como você vai chegar lá, assim, né? Vou precisar separar isso aqui, vou tomar mais tempo? Faça. Se você sabe que vai ficar bacana, faça. Se você acha que não vai valer a pena, realmente tem coisa que não vale. Mas se você acha que vai ficar bacana, vá atrás do seu resultado final, sabe? Acho que é isso. Se você não tivesse neste campo de atuação, qual carreira imaginaria seguir? Eu acho que estaria trabalhando com games. Quando eu era criança, eu recebi uma revista da Nintendo que tinha dizer a única faculdade de jogos que existia no Japão. Hoje em dia você consegue fazer um jogo publicar na Play Store. O que é que te impede? Só o conhecimento mesmo, né? Não tem grandes desafios assim. Lógico que não vai ficar o melhor jogo do mundo, né? Você consegue, mas eu acho que hoje, inclusive, eu trabalho no mercado de games muito por conta dessa minha proximidade com isso, né? Eu faço amizade perguntando qual videogame que a pessoa tem. Então, hoje eu estaria trabalhando acho que com games ou algo nesse sentido. E não é diferente do que eu trabalho hoje mesmo sendo motion, né? Então, eu acredito que seria algo nesse caminho. Como você vê a conexão entre sua vida pessoal e sua vida profissional? Eu tento separar o máximo que eu posso, sabe? Eu não tenho os meus tempos muito limitados, né? Eu trabalho nesse espaço. Se eu vou fazer um freela, eu tenho um tempo e eu tento priorizar a minha vida pessoal sempre. Né? Eu trabalho para poder ter uma vida bem, para viver bem. Então, trabalho bem para poder ter uma vida boa, né? Me esforço para isso. Tento separar sempre as coisas, não gosto de ficar misturando, nem, por exemplo, fiz amizades no meu dando aula, né? Mas todos os alunos falam assim, não, Clemente, mas a gente achava que isso era muito fechado, porque você mantinha uma distância. Mas acabou, não tenho mais curso com vocês, né? Então, inclusive, tenho amigos que foram ex-alunos meus, e a gente é amigo até hoje. Mas tento ter essa separação, assim, sabe, de trabalho e vida pessoal e limite, principalmente tento botar um limite. Não tenho nada do trabalho no meu celular pessoal, por exemplo. Eu tenho um celular para o trabalho, porque tenho que jogar os jogos da empresa, mas inclusive estou viciado em um deles, mas é isso, eu acho que tem que fazer essa separação, acho que é saudável para as pessoas, sabe? Acho necessário também. Se você pudesse realizar um projeto dos seus sonhos, sem limitações, qual seria? Que difícil. São tantos sonhos, eu não sei. Eu acho que eu gostaria de trabalhar num filme, sabe? Num filme de grande produção mesmo. Tipo, assim, eu sempre tive uns objetivos muito claros na minha vida profissional, né? Eu saí de um emprego porque o emprego me pagava um curso, fiz o curso, o cara do curso me chamou para trabalhar com ele, e aí dessa empresa eu fui fazer campanha política, então tudo eu sabia que esses lugares iam me levar nos lugares que eu... Então, eu acho que, e hoje, eu estou trabalhando nessa empresa de games porque eu comecei a fazer freela para eles desde 2018 que eu faço freela para eles, porque eu queria ter um portfólio para trabalhar na indústria de games, sabe? Então, hoje eu estou trabalhando na minha indústria de games, então eu estou bem satisfeito onde eu estou na minha vida profissional. Então, acho que um sonho, assim, é mais uma curiosidade, porque às vezes é uma coisa que eu gosto muito, é filmes, séries, essas coisas. Então, eu tenho curiosidade de saber como é um set, como é a pós-produção. Eu nem queria, assim, trabalhar, nada do tipo, mas eu só queria estar ali vendo, sabe? Só assistindo, assim, então é assim, né? Acho que eu tenho essa curiosidade, assim, um blockbuster, assim, da vida, sabe? De grande orçamento, filme de grande orçamento, só ver como é que funciona.
Acho que é isso. Clemente, para quem está iniciando na área, qual a sua orientação? Prática e projeto autoral. Para quem está iniciando, dificilmente você vai ter um cliente, né? Então, pegue uma ideia. Eu estava ajudando um irmão de uma amiga minha, que ele saiu do emprego, pegou a rescisão, montou um trabalho e está estudando Motion em casa. E aí ele me mandou, ele disse assim para mim, cara, eu gosto muito do Opera, do navegador, e fiz um vídeo do Opera. Eu, massa, cara, quero ver. Dei o feedback para ele, ele fez uma segunda versão com os meus feedbacks e os feedbacks dele mesmo. E ficou massa, e tá aí. Ele botou no portfólio dele. E é um trabalho que ele fez por ele mesmo. Ele desenhou uma personagem, ele fez um design, fez tudo. E aí eu digo isso, trabalho pessoal. Se você está começando e não tem como... Gente, para bancar os jobs, né? Não tem alguém para te mandar arte, pegue uma ideia sua, pegue um filme que você gosta e faça um vídeo. Nem que você anime só a logo da série que você gosta, sabe? Faça isso e uma hora alguém vai lhe ver. Uma hora alguém vai lhe chamar e vai dizer assim, eu quero fazer um trabalho com você. Uma hora acontece. Quem procura sempre acha. Meu pai dizia isso. Né? Então, se você procura... não é fácil, não vou dizer que é fácil também. Mas uma hora acontece. Aconteceu para mim, aconteceu para os meus amigos, para os meus alunos, porque eles estavam procurando. Então, acho que é isso. Um livro. A coragem de ser imperfeito. Uma série. A Hora de Aventura. Falou tanto de jogo, um jogo. Metal Gear. Eita. Não tem como. Clemente, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua experiência que você compartilhou aqui com a gente. Vamos organizar o curso, Clemente. Vamos. Ai, tá se comprometendo aqui gravado. Vai. Eu armei tudo pra você se comprometer aqui gravado e fazer brincadeira. It's a trap. Não, tudo bem, mas eu gosto de dar aula e se surgir a oportunidade a gente organiza assim. Massa. Então, quem quiser ir o curso, compartilha aqui, manda aqui uma mensagem aqui pra gente, que a gente aperreia aqui o Clemente para preparar um material para vocês. Então, gente, muito obrigada.